Fala, mitos! Que mitada espetacular! 133 pontos na rodada e vou montar um time pra vocês muito forte que vai imitar mais uma vez. Então vamos lá, rapaziada, sem enrolação, vamos direto para nossa escalação. Nosso time está muito bem, né? Estamos com 770 pontos no geral, liderando diversas ligas, tá? E pontuando sempre bem todas as rodadas. Então vamos começar nossa rodada aqui, por onde se começa, como já falei, pelos goleiros, tá? Temos 147 cartoletes, tá? Monta um bom time, mas temos que seguir ainda valorizando e pontuando, né? Opções para a rodada 9, tá? Temos opções interessantes. Vamos lá. Cássio do Cruzeiro, apesar de ser um clássico, eu vejo uma opção muito boa. Ele vem pontuando bem nos últimos jogos. Na última fez 10 e 20. É uma peça interessante. Temos o Everton no Palmeiras, um goleiro muito confiável, né? Jogo difícil diante do Bragantino, mas o Palmeiras vem mantendo diversos SGs, então por isso vale muito a pena. O Rossi também com uma rodada de clássico, né? Também vejo uma opção interessante, tá? Diante do Botafogo. Opções mais seguras, né? Com a possibilidade de você manter o SG e sem investir tanto, né? Temos o Fábio Fluminense com uma opção boa. Temos o Souza do Corinthians, também é uma opção muito boa, tá? E temos aqui o goleiro excelente para a rodada, muito bom e barato, tá? Que é o Fernando Miguel do Ceará. Custa apenas 6 cartoletas, enfrenta o Lanterninha Sport Recife, que tem muitas dificuldades em fazer gols, né? O último confronto foi goleado em casa pelo Cruzeiro, então vamos com o Fernando Miguel, a nossa primeira opção para gol, tá? E vamos lá, vamos continuar aqui, né? Zagueiro, rapaziada, temos opções interessantes, tá? Vitor Gabriel, uma opção interessante, custa 10 cartoletas, mas não vamos investir tanto assim. Eu tenho outras opções bem melhores, tá? Temos Thiago Silva, rapaziada, do Fluminense. Por que Thiago Silva fora de casa? O Juventude é um time que sofre bastante gols de cabeça, né? Então é um cara que daria a pensar, possibilidade de manter o SG e também de repente participar de algum gol, tá? É uma opção interessante. Aí temos também Pedro Henrique do Bragantino, Fabrício Bruno, Marlon do Ceará, rapaziada, uma opção bacana enfrentando o Sport, tá? Eu vejo uma opção bem legal. E temos também aqui o Vitão do Internacional, tá? Então, cadê? O Vitor Gabriel, perdão. Então vamos aqui com o Vitão, que é uma boa opção para a rodada. O Inter enfrenta o Mirassol em casa. E vamos fechar nossa zaga com o Léo Ortiz do Flamengo, tá? Eu vejo uma opção muito boa. Léo Ortiz vem pontuando bem recentemente, então temos que aproveitar essa oportunidade. E também tá bem baratinho, tá? Quem quiser também, temos o Kaká do Corinthians, marcou gol no último jogo, jogando em casa, é uma opção bem bacana também, tá? Nosso time que está custando 20 cartoletas, vamos agora para as laterais. Laterais temos opções boas, como sempre, né, rapaziada? E aí, Bernabé é uma opção boa? Sim, caldo de produção, mas jogando em casa diante do Mirassol, eu vejo uma opção boa, tá? Mas não vamos escalar. Temos Piquerez, sempre opção interessante, na última foi muito bem, fez 9,70. Paulo Henrique do Vasco, apesar da fase Vasco não ser muito boa, né? É uma opção interessante, tá? Capixaba, vale a pena essa rodada diante do Palmeiras? Vale sim. Por quê? É um cara muito regular. Tem uma média de 9,50, vem entregando pontuação. Até mesmo no último jogo perdeu o SG, entregou 3 pontos, tá? Então um cara que, jogo difícil, mas vale a pena. E aí, Julião, Escobar. E aí, rapaz? Escobar é um cara muito regular, né? Teve aquela polêmica no último jogo, teve pelo menos mais 2 desarmes muito claro e o cartão não deu, e é um cara muito regular, 6.10 na última, poderia ter feito muito mais, né? É um cara que vale a pena, apesar de ser um jogo difícil diante do Corinthians, de repente você vai com o Roberto ou algum atacante do Corinthians, cara, ainda daria para você pensar no Escobar, apesar disso, tá? Mas eu não vou não, mas é um cara com muita regularidade, vale a pena. Aí temos aqui o Wesley do Flamengo, que eu vejo uma opção boa para rodada, principalmente jogando em casa. O último jogo ele foi poupado, né? Aí deu uma quebradinha no nosso time, mas entrou o lateral do Palmeiras e a pontuação ficou muito bacana, tá? Então vamos com o Wesley do Flamengo, vai ser a nossa opção. Aí temos aqui uma opçãozinha interessante, tá? Diante do Sport Recife, que é o Matheus de Bahia. Matheus de Bahia vem muito bem nos últimos jogos, na última fez 10 pontos, se a gente pegar um recorte dos últimos 3, ó, 10 pontos, 12, 20 e 13,50, tá? Já tem 14 desarmes, uma assistência e é um cara que apoia muito. Então vamos aqui com Matheus de Bahia, que é uma peça interessante. E nós fechamos nossa defesa aqui, tá? Agora vamos para o nosso meio de campo. E aproveitar, né,
saber de você. E aí, como é que tá seu meio de campo? Tá achando difícil a rodada? Existe seu ataque, seu capitão? Deixa aqui nos comentários as suas dúvidas, tá? E não esquece, rapaziada, de esmagar o like aí e se inscrever no canal, tá? Porque quem não se inscreve no canal e não esmaga o like, não mita, tá? Então vamos lá, vamos continuar aqui nosso meio de campo. O meio de campo tá muito fácil de se escalar, tá? O probleminha é que tem 4, 5 opções que são muito boas para rodar, e a gente vai ter que deixar alguém do lado de fora, tá? Vamos começar aqui pelo Arrascaeta. Apesar de ser um clássico, esse cara não tem como sair do time, né? Esse aqui é praticamente fixo, né? 7 jogos, 7 gols com 3 assistências. Então um cara ali que é espetacular. Qualquer momento ele dá um passe, bota um companheiro na cara do gol ou mesmo faz um gol, né? Então esse cara aqui só escala, não pergunta muito, não pensa muito, só escala o Arrascaeta, tá? É unanimidade sempre. Aí temos aqui outras opções. Matheus Pereira foi muito bem, tá no meu time aqui. Eu falei na live, rapaziada, o Matheus Pereira vinha uma sequência boa de média básica, e se pegasse um jogo que tivesse participação de gols com assistência e com média básica dele, ia explodir, né? Então quem assistiu a live, quem foi, se deu bem, tá? 25,60. Bom, não vamos com ele dessa vez, né? Eu cliquei aqui só para testar o coraçãozinho de vocês, mas é uma opção muito boa, tá? Muito boa mesmo. Aí temos Alan Patrick, né? É um cara que vem entregando muitas pontuações, assistência, bola parada, já tem 2 gols, 4 assistências, é o cobrador de pênalti, enfrenta o Mirassol, então vamos com o Alan Patrick aqui, tá? Mas o Matheus Pereira é uma opção muito boa, tô pensando se eu deixo de fora ou não, tá? E para fechar nosso time ali, rapaziada, temos um John Arias, né? Fluminense joga fora de casa, enfrenta o Juventude, tá uma draga danada, um cara muito bom, o principal jogador do ataque do meio de campo de criação do Fluminense, então é muito complicado você deixar um jogador ofensivo de fora e enfrentando o Juventude, tá? Então nosso ataque, nosso meio de campo vai ser Arias, Alan Patrick e Arrascaeta, tá? Pô, Julião, se eu tivesse aqui com um quarto meia, vai ser um quarto meia, eu colocaria o Matheus Pereira, tá? Inclusive eu tô na dúvida se eu deixei de fora ou não. Aí outras opções, para quem quer gastar pouco ou quer dar uma diferenciada, Gustavo Scarpa eu não iria. Temos Richard Rios, que é um cara que está apontando 4, 5, 6 pontinhos, daria pra pensar. Rubens, muito boa opção, está no nosso time mais uma vez. É um cara regular, não foi tão regular com média básica, mas fez um belíssimo gol e salvou a pontuação, tá? Vale muito a pena o Rubens sempre, porque Cartola, rapaziada, eu sigo falando, é regularidade, tá? Agora vamos pro nosso ataque, e aqui, rapaziada, é a mitada certa, tá? E aproveitar que eu quero saber de você, qual é o seu trio de ataque, seu capitão e o seu reserva de luxo. Deixa aqui embaixo nos comentários a sua mensagem, né? Adoro ler as mensagens de vocês e respondo todos, tá? Então vamos lá, atacantes para a rodada 9 do Cartola, meus amigos. Temos aqui o Pedro, uma opção muito boa, tá? Mais uma vez vou com o Pedro. Na última ele foi preservado, entrou com faltam 10 minutinhos. Com isso, acabou sendo desvalorizando, né? Mas vamos com o Pedro mais uma vez, que é um cara muito perigoso, né? O time do Flamengo tinha muitas oportunidades e o Pedro é excelente para rodar. Temos aqui o Verratti, meus amigos, uma opção muito boa, tá? Apesar da fase do Vasco não ser das melhores, jogando em casa é muito forte e o Verratti é uma opção muito boa, principalmente diante do Fortaleza, que ele tem um histórico ali de muito bem diante do Fortaleza, tá? Então Verratti é uma opção boa, mas não estou com ele por enquanto. Temos o Caio Jorge do Cruzeiro. Apesar de ser um clássico, eu vou escalar o Caio Jorge, tá, meus amigos? Por quê? Cara, ele tá uma pegada muito forte, né? Na última fez 17,70. Não fez mais porque foi sacada de preservado, né? Aí, se a gente pegar um recorte dele aqui nos últimos jogos, aí fez 3,50, 8,90, 6,50, 18 pontos e 11,40, tá? É um cara que vem participando tanto de gols, assistência e também rouba muita bola, então assim, ajuda muito nos scouts dele. Por isso que tem 7 jogos, já tem 5 gols e 2 assistências, tá? É um clássico sim, mas é uma opção muito boa e Cartola é momento. Aí temos o Hulk, que é uma boa opção. Igor Jesus, apesar de ser um clássico, mas também vale muito a pena. Aí temos aqui 2 jogadores que eu quero escalar bastante, tá? Que é o Wesley e o Roberto. Na ordem, eu escalaria primeiro o Roberto, mas se eu fizer isso, eu não consigo escalar o Wesley, né? Então o que eu vou fazer? Por enquanto, tá? Eu vou com o Wesley aqui, vai ser nossa segunda opção, e vou colocar o Roberto ali como meu reserva de luxo, tá? Para isso, para ter... Por que o Wesley? O Wesley diante do Mirassol, eu vejo uma opção boa, tá? É uma opção interessante, enfrentando em casa, enfrentando o Mirassol. E o Roberto, né, é um cara que vem imitando nos últimos jogos quando atua em casa, tá?
Então, por enquanto, ali Depay. E aí, Julião, vale a pena colocar Depay e Roberto? Vamos aguardar a escalação, né? Porque o Depay, a princípio, tá em dúvida, né? Vamos aguardar. Se sair alguma notícia mais forte, eu acho que novamente ali valeria a pena escalar os dois, sim, tá? De repente colocar um como titular, tentar encaixar um como uma reserva de luxo, pode dar muito certo, tá? Então, por enquanto aqui vou montar esse trio de ataque e vou botar aqui o Roberto como nossa reserva de luxo. Aí temos treinador e capitão, tá? Sobrou 10 cartoletas, nosso treinador sem enrolação nenhuma, tá? Vai ser o Roger Machado, mas para você que tem mais cartoletas, sempre, né, rapaziada, eu sigo falando, opções para treinador, Abel Ferreira e Felipe Luiz são sempre opções interessantíssimas, tá? Porque são dois times muito fortes e são times regulares. Outras opções aqui, talvez Léo Jardim, uma opção boa, Renato Gaúcho pelo confronto também será uma opção boa, e tem poucos cartoletos, Léo Condé do Ceará, que enfrenta o Sport Recife, tá? São opções interessantes. Rapaziada, nosso capitão aqui, eu tô em dúvida também, tá? Mas por enquanto eu vou manter o Pedro como capitão, mas poderia sim manter o Arrascaeta também, né? Que a fase do Arrascaeta tá espetacular. Então seria um excelente capitão. Tanto o Arrascaeta quanto o Pedro são opções interessantíssimas, tá? Mas por enquanto eu vou manter o Pedro de capitão aqui e vou decidir nosso capitão e nosso time na nossa live de sábado, tá? Sábado vai ter a live, 1 da tarde, e a gente vai montar nosso time aqui, atualizar, tirar bastante dúvidas, tá? E é claro, né? Montar aquele timaço pra imitar. Então, rapaziada, vou salvar o time aqui, salvando o time, tá? E aguardo vocês no sábado. Peço a todos que não deixem de se inscrever no canal, esmagar o like e vamos para mais a metade. Valeu, fui!